Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Quero dar as boas-vindas a todos que chegaram, estão conosco agora, chegaram depois. Aleluia! A Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda ação de graça. Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amados, o tema dessa noite é tenha a atitude certa. E nós queremos falar sobre uma atitude do coração diante das circunstâncias exteriores. Porque muitas vezes, irmãos, o maior problema não é o que está por fora, mas aquele que está por dentro. O medo, a ansiedade, a preocupação, isso impede muitas vezes a gente de ter vitória diante das circunstâncias que estão por fora. Sabe, muitas vezes a gente não tem como mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor, pelo menos não imediatamente. Nós cremos que nós declaramos a palavra, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos conduzir, o Senhor vai nos dar a vitória. Mas muitas vezes, amados, Deus não nos livra do fogo, mas nos livra dentro do fogo. Ele não impede que a gente não passe pela circunstância difícil. A gente passa, mas passa com Ele. Ele livra a gente dentro da circunstância. Amém. Então, a gente já ouviu muitas vezes aqui, Deus sempre está trazendo essa palavra aos nossos corações. E eu creio que se Deus traz é porque nós estamos precisando ouvir sobre isso. Amém. E nós vimos aqui um dia, acredito que foi Genival ministrando sobre Pedro andando sobre as águas. Ainda havia tempestade, ainda havia vento, mas Pedro andava sobre as águas por causa da palavra que Jesus tinha dado a ele. Então, naquele momento, as circunstâncias externas estavam as mesmas, mas algo dentro de Pedro se levantou. Fé e confiança na palavra de Deus. E por isso ele andou sobre as águas. Então, muitas vezes, as circunstâncias externas não vão mudar imediatamente. Então, a gente vence quando vence circunstâncias internas. Quando a gente vence o medo, quando a gente vence a preocupação, quando a gente vence a ansiedade, a gente se coloca em um lugar de vitória. Isso. E permite que Deus, Ele trabalhe nas nossas vidas e nos dê vitória diante das circunstâncias externas. Amém. Eu me lembro, amados, do texto em Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam para ser lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei questionou eles se Deus poderia livrá-los da fornalha. Então, o rei achava que para Deus ser Deus, provar o seu poder, Deus tinha que livrar os três da fornalha. Então eles disseram ao rei, sobre isso nós não temos que te responder, porque nós não vamos nos prostrar diante da estátua. Se nós tivermos que perecer, que pereçamos. Ou seja, se a gente precisar ser jogado na fornalha, que a gente seja. Mas nós não vamos nos prostrar ou adorar esse ídolo. E o que aconteceu na história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Com a atitude certa, de coração, eles sim foram jogados na fornalha, mas o Senhor estava com eles. Amém. E dentro da fornalha eles foram libertos. Isso e o que está no meu coração hoje para ministrar, irmãos, para nós estudarmos, para nós conversarmos, é sobre essa atitude certa de coração. É sobre enfrentar os desafios que estão por dentro, que estão acontecendo dentro de nós. O medo, às vezes, a pressão, às vezes, a ansiedade, às vezes, a angústia, às vezes, são coisas que estão dentro de nós e a gente tem que enfrentar essas coisas. Eu queria começar com vocês, pedindo a vocês que abrissem em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. E eu vou abrir aqui também, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Você está pronto? Amém. Para receber do Senhor essa noite? Vamos lá, 2 Coríntios 7, 5. Amor, pode ler, por favor. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Gente, eu estava estudando, buscando de Deus hoje uma palavra para trazer para vocês. E como eu fiquei impactada por esse versículo hoje, que eu já tinha lido outras vezes.
Mas hoje ele me saltou de uma forma especial, porque eu percebi que o grande apóstolo Paulo, que eu admiro tanto, que você admira, porque ele é um modelo para nós cristãos. Porque ele era imitador de Cristo. Ele dizia, podem me imitar, porque eu imito a Jesus. E ele passou por uma situação em um determinado lugar, em um determinado tempo da vida dele, que Paulo disse, lá na Macedônia, ele não tinha nenhum alívio. Ele disse, nenhum alívio tivemos. Talvez eu esteja falando com você agora e você esteja se sentindo assim, impressionado. Veja, Paulo também se sentiu desse jeito. Nenhum alívio ele teve. Nenhum, diga nenhum. Nenhum. E ele narra, ele diz, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. E aí ele coloca em perspectiva os dois lugares de tribulação. Ele diz, em tudo como Paulo? Luta por fora e temor por dentro. Então, tá tudo atribulado, porque tem luta fora e temor dentro. Amados, eu vou repetir, muitas vezes as lutas de fora não vão cessar imediatamente, mas Deus não quer você com temores por dentro. E a prova disso é que ele diz no verso seguinte, porém Deus, mais Deus. Não, Deus não quer você com temores por dentro. Muitas vezes você vai enfrentar lutas por fora, mas Deus quer que você resolva essa atitude de dentro, esse temor de dentro. E a Bíblia diz no verso 6, mas Deus, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ou seja, Deus mandou uma pessoa para Paulo, na vida de Paulo, naquele momento, para que não foi a situação de fora que Tito resolveu, mas a situação de dentro. Chegou o consolo. Não foi solução das lutas, mas consolo. E o consolo que Tito trouxe, com certeza, amados, com a palavra de Deus, com o refrigério de Deus, Tito foi um instrumento de Deus na vida de Paulo naquela hora. O consolo que Tito trouxe uma solução para o temor de dentro. Deus confortou Paulo. E eu oro essa noite, o meu desejo essa noite é que nós sejamos um instrumento de Deus na sua vida. Para hoje trazer conforto, para hoje trazer consolo para você. Mas eu já quero te alertar que a gente não vai afagar a sua alma no sentido de dizer, oh, tadinho de você, não. Porque nós não cremos que Deus faz assim também. Mas Deus nos exorta, o que exortar é levantar. Amém. E pela palavra de Deus hoje você vai ser levantado, assim como nós também. Porque a palavra é a espada que corta dos dois lados. Então, amados, quando eu tenho luta por fora e temor por dentro, eu tenho um grande problema. E a gente vai ver na palavra que Deus não quer, não admite, não é possível Deus te dar vitória quando o problema está por dentro. Porque medo é contrário de fé, nós já vimos isso. Mesmo. Agora, amados, até Paulo passou por essa situação de pressão. Mas Deus veio com consolo, Deus veio com conforto, Deus veio com resposta para aquela angústia que estava dentro dele através de Tito. E eu creio que Deus trará também uma palavra para a sua vida hoje. Amém? Então vamos lá. Abra, por favor, em Provérbios 24:10. Vamos ver o que a Bíblia diz em Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 diz assim: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Tem uma versão que diz, se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. E o que é frouxo ou fraco? O sentido da palavra é desmaiado, sabe? É quando a pessoa perde a atitude de vencedor. Quando a pessoa perde a atitude de estar diante da circunstância com a cabeça erguida. A Bíblia está dizendo que se a gente se mostrar, quem se mostra? Eu me mostro. Se eu me mostro fraco no dia da angústia, eu faço da minha força pequena.
A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Amém. Por quê? Porque Deus quer que a gente se mostre forte no dia da angústia. Mesmo sabendo das nossas limitações, das nossas fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Ele nos auxilia na nossa fraqueza. Mas o que Deus precisa de nós é uma atitude de vencedor. Porque nele nós somos mais que vencedores. Se você olhar, irmãos, a Bíblia, quando os heróis da fé, eles agem em fé diante de circunstâncias, você vê uma atitude. Davi diante de Golias foi ministrado, acho que domingo, ele tinha uma atitude, ele falava a palavra, ele cria em Deus, ele dizia, eu confio em Deus. É uma atitude de vitória. Josué e Caleb, para entrar na terra, enquanto muitos desmaiavam, ou seja, se mostravam frouxos, diziam, nós não vamos conseguir. Josué e Caleb tinham um espírito diferente, uma atitude diferente, uma disposição de coração diferente. Diziam, não, o Senhor é conosco, Ele vai nos dar a vitória. Amados, a Bíblia diz claramente, se você se mostrar frouxo, se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Isso. Porque você se desconecta da provisão divina. Você se desconecta do fortalecimento divino. Você se desconecta da força de Deus, do operar da palavra na sua vida. Porque para a palavra operar, você tem que ter uma atitude. Você tem que falar como Deus fala. Você tem que se posicionar diante da palavra e diante de Deus com confiança. Então a gente não pode se mostrar frouxo no dia da angústia, se mostrar fraco no dia da angústia. Queridos, essa palavra é tão interessante porque ela mostra a gente que o dia da angústia chega. Isso. E o que Deus espera de nós é a atitude correta quando a angústia chegar. Não permitir que aquele problema de fora se torne um problema por dentro. Tem muita gente que o problema do coronavírus, ou o problema do isolamento, ou o problema da dificuldade econômica, virou um problema de fé, virou um problema de confiança em Deus. O que é que aconteceu? O problema de fora virou um problema por dentro. E quando isso acontece, aí a sua força é pequena. É verdade. Mas se o problema de fora permanece fora de você, e você permanece com a atitude correta, e eu não estou falando, irmãos, de ser positivo, não, é muito mais do que isso. A fé é positiva, mas eu estou falando de andar em fé. É além de ser positivo, é de confiar no Senhor. Quando a gente mantém o nosso coração confiando no Senhor, a gente tem a atitude certa diante do problema. Vamos continuar vendo o que a Bíblia diz. Vamos para Deuteronômio 20. Esse texto é muito interessante. Deuteronômio 20, capítulo 20, verso 1 ao verso 3. Veja, amados, eu vou abrir aqui também. Deuteronômio 20. Versículo 1 até o versículo 3. Segura um pouquinho, amor, para eu acompanhar. Verso 20, do 1 ao 3. Pode ler, por favor. Diz assim, Deuteronômio 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito estará contigo. Só um momentinho. Ó a situação que Deus está colocando aqui. Quando? Por quê? Porque acontece. Quando? Por quê? Porque, amados, não é se vai acontecer a peleja, é quando acontecer a peleja. É um evento certo, só que com tempo indeterminado. A gente não sabe. Especificamente no tempo de hoje, eu acho que todo mundo pode dizer, não, eu estou passando por um tipo de pressão, que é um tipo de peleja, certo? Mas a palavra está falando da nossa atitude quando for enfrentar desafios. Quando você sair a peleja, quando você for enfrentar desafios contra os teus adversários, e vires, o que é que a Bíblia está dizendo? Seus olhos vão ver as circunstâncias ao redor, você vires cavalos, carros, e um povo maior em número do que tu. Tu não os temerás, ou seja, o problema que está fora não pode virar um temor por dentro. Isso mesmo. O problema que está fora não pode estar dentro. Tu não os temerás.
Amados, a dificuldade financeira, a conta para pagar, o isolamento não pode virar um problema de fé. Não pode virar um problema existencial. As pessoas estão sendo muito atacadas nessa área. E muito atacadas com ansiedade, com depressão, com medo, com preocupação. Não, queridos, guarda o teu coração confiando na palavra de Deus. Deus diz, você vai ter um dia de desafio, você vai ter um dia de peleja, você vai ver um problema maior do que você. Mas presta atenção, quando você vê o problema, tu não temerás o problema. Diga, eu não temerei o problema. Eu não temerei o problema. Eita glória, eu vou dizer também, eu não temerei o problema. Aleluia. Aleluia. Por quê? Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Amém. Diga, oh, glória. O Senhor está comigo. Diga, o Senhor está comigo. Aleluia. Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Então, eu não vou temer, porque Ele está comigo. A consciência de Deus comigo é maior do que o tamanho do problema. Então, eu pressiono o problema, pressiono, você é menor do que o meu Deus. E cultiva a consciência de Deus comigo. Diga, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está ao meu favor. Ele está ao meu favor. Aleluia. Verso 2. E assim, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo, nem tremeis, nem vos atemorizeis diante deles. Verso 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Veja o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Isso é uma estratégia para vencer as adversidades desse tempo. É uma estratégia de Deus quando a gente enfrenta desafios. É uma estratégia de Deus quando a gente enfrenta os nossos inimigos. É uma estratégia ensinando a gente como é que a gente anda em fé na prática. Deus diz, quando você chegar à peleja, quando você estiver diante da situação difícil, diante do problema, sabe quando você tem que lidar com a situação? Deus diz, o sacerdote se adiantará. Agora eu quero trazer algo aqui, queridos. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Amém. A gente pensa que só o pastor, só o ministro, só o evangelista, só o apóstolo é sacerdote, mas não. A Bíblia diz que a igreja é composta de reis e sacerdotes. Isso mesmo. Você é sacerdote de Deus. O que é que o sacerdote faz? Ele fala as palavras de Deus. E ele intercede, ele está diante do povo e diante de Deus. E ele traz a mensagem de Deus. E a Bíblia diz, olha, o sacerdote tem que se adiantar. Se adiante, meu irmão. Se adiante nessa questão de quê? De se posicionar para falar a palavra diante do problema. O sacerdote tem que se adiantar e falar ao povo. Talvez você esteja aí na sua casa, às vezes um começa a desfalecer, ou você liga para alguém, a pessoa está desanimando, se adianta porque você é sacerdote de Deus, você é boca de Deus nessa terra e fala a palavra de Deus às pessoas, até para você mesmo, mas se adianta, senão o problema passa na sua frente e te atropela, querido. Verdade. Qual foi o problema de Pedro? Ele começou a olhar as circunstâncias. Não, a Bíblia diz, sacerdote se adiante e fale a palavra para o povo. E diga ao povo, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra vossos inimigos. É hoje. A pressão está comendo em cima, está difícil. Mas preste atenção e escuta, não desfaleça o vosso coração. Não desmaie, não afrouxe o vosso coração. Sabe, não entregue as pontas. Não chute o balde, não desista, não desanime. É o que Deus está dizendo para você. Não tenha medo, não trema, não se aterrorize diante do problema. Quem se adianta para falar, amados? Você. Amém. E eu. Os sacerdotes precisam abrir a boca. Isso mesmo, aleluia. Abra a sua boca diante da adversidade. Desde o Antigo Testamento,
A questão é que lá o Espírito estava sobre só 3 classes de pessoas: o sacerdote, o rei e o profeta. Mas hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Você é sacerdote. Desde aquela época Deus dizia ao seu povo: se adiante, meu querido. Não fique remoendo o problema cresce. Não fique falando do problema, fale a respeito do seu Deus, amém, que é solução, que é resposta para a sua vida. Se adiante, fale a palavra. Deus está dizendo para você: não desfaleça o coração, não tema, não trema, não se atemorize, pois o Senhor vosso Deus vai convosco a pelejar. Isso, e Ele vos salva. Glória a Deus. Aleluias. Ele me salva. O que é isso? Ele me preserva, Ele me protege, Ele me liberta, Ele me faz ser vitorioso na peleja. Agora, eu queria que você lesse o verso 8 desse mesmo capítulo. Versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Veja, diga, a questão está no coração. O problema, irmãos, o maior problema com que a gente tem que lidar, muitas vezes não é o de fora, é o de dentro. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E onde tem medo, não tem fé. Certo? Fé é a mão que recebe as coisas de Deus. Isso, aleluia. Então, o primeiro problema que a gente tem que lidar é com o que está dentro da gente. E todos nós passamos por isso. Nós vimos que Paulo passou por isso. Então, não se choque, eu não me escandalizo se você estiver passando por isso agora. Não se escandalize se um dia você me ver passando por essa circunstância. Porque todos nós passamos por adversidades nessa terra. Amém. E a Bíblia diz que o problema é de coração. Veja, Deus disse: se tiver algum homem que esteja com medo, o seu coração tem medo, ele está sendo tímido, ele não está usando a fé. Esse homem deve voltar para casa. Porque senão ele contamina o coração dos outros. Isso. Porque, queridos, incredulidade é contagioso. Isso mesmo. Medo é contagioso, ansiedade é contagioso, preocupação é contagioso. Veja, se você começar a conversar com alguém e a pessoa começar a falar preocupação, ansiedade, agonia, angústia, e você não traz a palavra de Deus, que é antídoto, que é remédio, você sai daquela conversa já começando a trazer os sintomas também da preocupação. Já começando a trazer os sintomas da ansiedade. Por quê? Preocupação, ansiedade e medo são contagiosos. E Deus disse: olha, eu quero que esse coração que está com medo seja afastado na hora da peleja. Essa peleja aqui, irmãos, era física mesmo. Era quando o exército ia para a guerra enfrentar inimigos físicos, lutar batalhas físicas com espada, com lança. Deus dizia: eu prefiro menos um, se esse um tiver com medo. Eu queria tocar sobre essa questão de ansiedade, preocupação e medo e o contágio que isso causa. Hoje em dia, amados, nós temos acesso à informação no celular, no tablet, na televisão, a mídia nos cerca, né? Hoje você não só tem um rádio, você tem a televisão, tem um celular, tem um tablet, você está em contato com tudo, com as notícias chegam muito rápidas, elas são muito rapidamente propagadas e divulgadas. Então, assim, eu quero dizer uma coisa: tenha cuidado com o que você está lendo no seu celular, o que você está sendo exposto, ouvindo, vendo, amados. Conversando. Porque muitas vezes, muitas informações, às vezes, pode até ser verdade, mas não vale a pena você se alimentar daquilo. E grande maioria das vezes são mentiras, não tem nem fundo de verdade, é só fake, né? É falsidade, não tem nem base, e aquilo vai espalhando, trazendo medo, ansiedade,
ansiedade, preocupação. Não adianta, nós precisamos guardar nosso coração. Então, nesse texto, Deus fala, olha, alguém de vocês estão com medo, você está com medo, alguém está com o coração com medo, alguém está, como se diz, não quer ir para a guerra, olha, vai para casa, porque você vai contaminar os outros que estão querendo, estão animados, amado. E sabe, queridos, que eu quero chamar a atenção aqui para você, é que Deus diz que ia contaminar o coração. Amados, a capacidade de dar vitória de Deus não mudou. Deus continua sendo capaz de dar vitória. A Bíblia diz que o braço de Deus não está encolhido. A questão muitas vezes é a forma como nós enfrentamos a dificuldade. Deus sabia. Se um homem com medo estivesse ali no fronte de batalha e começasse a contaminar os outros homens e o medo se espalhasse, todos perderiam aquela guerra por causa do medo. Porque em medo eles não poderiam receber vitória. Isso mesmo. Amados, isso aconteceu exatamente assim com os espias. Você lembra dos espias? É uma história muito comum. Moisés manda 12 homens espiar a terra, para ver como a terra era. Eles voltam da terra. A Genival acho que ministrou sobre essa palavra domingo, talvez, não sei. E eles voltam da terra com os frutos da terra. 12 homens, dos 12, 10 estavam com medo e começaram a dizer que a terra tinha gigantes e que não seria possível conquistar aquela terra, que eles iriam morrer. E os 10 contaminaram o coração de todo o povo. Acontece que todo o povo e os 10 não entraram na terra, morreram no deserto. Só 2, Josué e Caleb, que tinham um coração diferente, um espírito diferente, que entraram. Isso mesmo. Então, amados, isso é muito verdadeiro, isso é muito real. Quando o medo entra, a fé vai embora. Se a fé vem, o medo vai embora. Onde há luz, as trevas fogem. Pode falar, amor. Eu sempre digo, né, que quando o medo quando o medo é tolerado, a fé é contaminada. Então, medo tolerado é fé contaminada. Então, quando aquelas pessoas, esse exemplo de Nessa falou de Josué e Caleb e os 12 espias, aqueles 10 homens, né, desses 12, 10 que tiveram medo, não ficou só nos 10, imagine, os 10 homens transmitiram o medo dele para toda um povo, amados, né? Toda uma geração que ouviu aquele relatório de medo e acreditou nas palavras daqueles homens, né, morreram. O seu destino foi, como dizer, cortado, seus planos foram sabotados por causa do medo. E aí aquela geração não entrou na terra. Somente Josué e Caleb, que tinham um espírito excelente, um outro espírito, havia o espírito da fé nele, eles entraram. Amém. Mas toda uma geração, toda uma nação, amados, toda uma geração foi contaminada por uma declaração de 10 homens que estavam com medo. Eu quero ler de novo. A gente já leu algumas vezes, mas eu não me importo de repetir. Eu quero ler as palavras do nosso Senhor Jesus a respeito dessa questão. Em João, capítulo 16, verso 33. Por favor. João 16, 33. Nós vamos ler 2 textos em João. João 16, 33. Diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, nós conhecemos esse versículo, nós já ministramos aqui esse versículo, nós falamos esse versículo, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus nos convida a ter uma atitude de coração. Bom ânimo é uma atitude. Amados, a gente não pode controlar muitas coisas, não. Eu não controlo a economia do país, eu não controlo o vírus, eu posso interceder pelo meu país, mas eu não controlo. Não controlo muitas vezes a atitude das pessoas que estão do meu lado, mas a minha atitude eu posso controlar. A minha atitude diante dos problemas eu posso controlar. A forma como eu vou reagir, a forma como eu vou falar, o que eu vou pensar, como eu vou me mover quando eu sou atacada por uma pressão, isso eu posso controlar. Então, querido, Jesus disse
Você vai passar por aflições, é uma certeza. Mas tenha bom ânimo, uma boa atitude. O que é isso? Um coração confiante, um coração animado, um coração que não está frouxo. Um coração que não desmaia. É a questão do coração. Um coração que confia. E veja, ele diz, porque eu venci. Então confie em mim. Mantenha-se animado. Mantenha-se de pé diante das adversidades. Aleluia. Mantenha-se com bom ânimo. Tenha tu bom ânimo. Se anime em que? No fato de que Jesus venceu todas as coisas por você. Aleluia. Ele venceu por você. Agora, por favor, vamos para João 14, 27, outro texto muito conhecido, mas eu não me importo de repetir. João 14, 27. João 14, 27, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração. De novo, o coração. A questão é o coração. Não vamos vencer as adversidades por fora antes de vencer as que estão por dentro. Nós não vamos vencer o problema antes de vencer a ansiedade. Nós não vamos vencer a dificuldade antes de vencer o medo. Nós não vamos vencer, irmãos, o problema antes de vencer a preocupação. Essas questões que estão por dentro têm que ser tratadas, têm que ser vencidas com confiança e fé em Deus. E fé na palavra de Deus. Primeiro a gente vence o que está por dentro. Primeiro a gente muda a atitude do nosso coração. Queridos, eu estava estudando hoje, eu vi uma declaração, talvez eu não consiga falar exatamente, mas Billy Graham tem uma frase sobre a ansiedade que é mais ou menos assim. Billy Graham foi um grande homem de Deus, ele já faleceu, ele dizia assim: ansiedade é o resultado natural de você enfrentar qualquer circunstância sem a devida confiança no Senhor. Peraí, eu anotei aqui, eu quero ler para você. Não vou, vocês precisam ouvir isso. Só um momentinho, deixa eu achar aqui. Ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em algo menor do que Deus e de sua vontade para nós. Vou repetir. Ansiedade é o resultado natural de centralizarmos a nossa esperança em algo que é menor do que Deus ou menor do que a sua vontade para nós. A vontade de Deus é expressa na palavra. Então, toda vez que eu pego e centralizo a minha esperança em algo que é menor do que Deus, irmão, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar preocupado e eu vou sentir medo. Isso mesmo. Eu vou repetir de novo. Essa frase de Billy Graham: ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em algo menor do que Deus e menor do que sua vontade para nós. Deus quer que a nossa esperança, os nossos olhos, o nosso coração esteja firme na palavra dele, em quem Deus é, Amém. em quem ele é. Toda vez que nós pegamos a nossa esperança e colocamos em outras coisas, ansiedade vai vir, medo vai vir, preocupação vai vir. Então Jesus disse claramente: lide com o coração. Ele disse: não se turbe o vosso coração, não permita que o seu coração entre num... Você já sentiu isso? Porque eu já senti, irmão. Num turbilhão, num tumulto por dentro, numa agitação, numa angústia. Não, amado, não permita isso. Não se turbe o vosso coração e não permita o medo entrar. Amém. Jesus disse: creia em mim, confie em mim, descanse em mim, tenha convicção que eu venci. Não permita que o seu coração se atemorize. Amém. Não permita, se as águas ao redor estão agitadas, mantenha o seu coração em paz. Aleluia. Por isso que Jesus disse: eu vos dei a minha paz. Você pode ler de novo esse último versículo, amor? Sim, deixa eu ler aqui. Versículo 27, né? Isso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Jesus nos deixou a paz dele porque ele sabia que a gente precisaria dela. Para mesmo quando a tempestade está ao redor, ela não pode estar dentro de você. Isso. Eu vou repetir, queridos. A tempestade pode estar ao seu redor e muitas vezes estará. Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflição, mas Jesus nunca admitiu que a tempestade estivesse dentro de você. É isso mesmo. As ondas estão fora de você. A tempestade está fora de você. Os furacões estão por fora de você, mas nunca dentro de você. Amém. Davi sabia disso. Ele dizia: ainda que o mundo se abale, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que a terra trema, ou seja, tempestade, eu confiarei em ti. Eu não serei abalado. Amém. A minha confiança está em ti. O que é que ele dizia? Eu mantenho o meu coração em paz. Aleluias. Eu não vou permitir que a paz que Jesus me deu seja roubada de mim. Isso. Eu não vou Aleluias. permitir ser roubado da paz. Eu vou lidar com essa questão que está por dentro de mim. Aleluia. E eu vou andar em paz mesmo em meio às dificuldades. E eu quero terminar com vocês essa noite lendo um texto. Irmãos, é um texto conhecido, mas eu amo esse texto. Eu preciso ler com vocês hoje. Mateus capítulo 6, verso 25 a verso 34. Mateus 6, 25 a 34. Diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus disse: não ande ansioso por nada. Amados, isso a gente tem que ministrar. Eu, pelo menos, tenho que ministrar sempre ao meu coração. Às vezes eu estou lidando com alguma circunstância e eu me lembro que preocupação é pecado. Ansiedade é pecado. Ai, irmã, é. Sabe por que a gente acha que pecado é uma coisa cabeluda, feia? Mas, amados, pecado é quando a gente erra o alvo. Isso mesmo. Quando a gente sai da posição. Quando a gente está em preocupação, quando a gente está em ansiedade, a gente não consegue receber de Deus, irmãos. A gente não está em fé. E só pela fé a gente recebe de Deus. Então, preocupação é pecado. Então, hoje mesmo, eu tive que dizer para mim mesma, eu tive que dizer aqui em casa, preocupação é pecado. Nós não vamos ficar preocupados. Nós confiamos em Deus. Deus já foi o nosso futuro. Amém. Deus já tem tudo preparado. Deus tem a direção. Eu preciso estar em paz, guardar meu coração em confiança para ouvir a voz de Deus. Se o meu coração lembra de Pedro, vamos lembrar de Pedro de novo. Quando ele olhou a circunstância, a tempestade entrou dentro dele, ele não ouvia mais a voz de Jesus dizendo: vem. Quando a gente permite que a tempestade entre dentro de nós, a gente não escuta a voz de Deus, irmãos. A gente não percebe as direções de Deus, porque o nosso coração está turbado, está em tempestade. É preciso que a gente esteja em paz, confiando em Deus para ouvir a sua voz, para ser guiado, porque o Espírito Santo nos guia mansamente, nos guia em paz. A paz é necessária para a gente receber a direção de Deus. A Bíblia diz que em paz seremos guiados, que a paz é o árbitro dos nossos corações. Não dá para ouvir Deus se a gente não está em fé, em convicção, em confiança e em descanso. Então Jesus disse: não ande ansioso por nada, nem pela vida. Gente, quando eu vi, olha, é tão engraçado quando a gente lê a palavra em uma circunstância diferente do que a gente vivia antes. Porque eu nunca vivi, você também, uma circunstância onde as pessoas têm medo de morrer. Então, as pessoas estão com medo de pegar coronavírus e morrer. Elas estão com medo pela vida. Ou então estão com medo pela vida daqueles que eles amam. Estão com medo pelas pessoas, pelos idosos que eles amam. Ou pelas pessoas que têm alguma doença e eles amam. Elas estão com medo pela vida. Eu nunca prestei atenção, irmão, nesse versículo, nessa parte.
do versículo que dizia, não fique ansioso pela vossa vida. Mas hoje esse versículo fala de um modo diferente para os nossos corações. Isso. Não fique preocupado ou ansioso pela sua vida. Querido, eu declaro, você vai cumprir os seus dias. Em nome de Você Jesus. não vai morrer de coronavírus. Aleluia. No seu tempo certo, com um tempo de vida abundante, com abundância de dias, você vai dormir e passar para o Senhor. Em nome de Jesus. Não fique ansioso pela sua vida, nem pelo que é a vez de comer ou de beber, isso a gente já sabia, a gente já convivia, né? Nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Jesus disse, observai as aves dos céus. Eu gosto dessa parte, irmão, sempre gostei. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Eu gosto, porque as aves cantam ao Senhor. Elas cantam ao Senhor, ao Criador delas. Elas prestam louvor, porque a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, amados, eu vejo uma chave de Deus para nossas vidas nesse texto, quando ele fala, olhe para as aves. Tem muitos animaizinhos, tem uma hora que a Bíblia diz que o leãozinho depende do Senhor, mas nessa hora da ansiedade, da preocupação, a Bíblia fala dos passarinhos, das aves. E eu creio que é porque elas cantam. Elas, em vez de tomar tempo, amados, preocupadas, elas tomam tempo louvando ao Criador. Amém. Aleluias. Quantas vezes você tem louvado e adorado a Deus nesses dias? Quando foi a última vez que você parou para agradecer, para louvar, para exaltar? O louvor arranca a ansiedade e medo do nosso coração. Aleluia. Jesus diz, preste atenção na ave, ela não anda ansiosa, mas ela anda cantando. E Deus a sustenta, Deus cuida dela. E tem algo que eu quero trazer aqui para você. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Amados, nós precisamos saber o quanto nós valemos para Deus. Aleluia. Qual é o nosso valor para Deus? Quando a gente sabe qual é o nosso valor para Deus, a gente vence a ansiedade. Quando a gente tem dúvida do quanto Deus nos ama, é muito mais fácil o medo entrar no nosso coração. É muito mais fácil o temor entrar. Mas quando você sabe que você vale muito para Deus, aleluia. Ele deu o seu filho por você. Isso. Ele provou o seu amor por você. Jesus disse, você não sabe que você vale muito para Deus? Você está preocupado por quê? Você vale muito para Deus. Você tem valor para Deus. Ele cuida de você. A gente não cuida do que a gente dá valor, gente. A gente não cuida do que é precioso para nós. Jesus está dizendo, presta atenção, filho, presta atenção, filha. Você é valioso para o seu Pai Celestial. Você vale muito mais do que as aves. É muito mais o seu valor. O seu preço, sim, é preço de sangue. Aleluia. Saiba que você vale muito para Deus. Então não deixe a ansiedade tomar seu coração. Guarde a atitude correta. Amém. A atitude de vencedor. A atitude que diz, mesmo sentindo a pressão, eu sou forte. Eu confio em ti. Eu não serei abalado. O Senhor me sustenta. E é isso que Jesus diz. Ele vai te sustentar. Aleluia. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é que tua ansiedade, queridos, vai resolver? Veja, é muito prático que nós vivemos esse tempo, essa palavra, pelo menos particularmente. Então a gente conversando, a gente faz a pergunta, eu tenho como resolver isso? Tenho como trazer solução para esse problema? Tem alguma coisa que eu possa fazer para resolver isso? Se tem, irmãos, a gente faz. A gente vai e faz. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente faz o que pode fazer. Mas quando chega no momento que todo zelo, cuidado, não é suficiente para resolver o problema,
Meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, o seu pai diz a você o seguinte: a sua ansiedade não te leva para lugar nenhum. Isso. Ela rouba a tua fé, ela rouba a tua tranquilidade, ela rouba a tua capacidade de ser guiado por Deus, ela rouba a tua paz. Jesus está dizendo: o que é que isso te acrescenta? Você ficar ansioso não te acrescenta nada. Por que você está ansioso pelo que vai vestir? Considerai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, amados, eu amo isso. Quanto mais? Mesmo o texto, mesma palavra que Jesus disse sobre os passarinhos. Deus sustenta os passarinhos, Deus cuida dos passarinhos, muito mais vocês, Isso. muito mais nós. Veja, Deus veste os lírios, quanto mais, muito mais, amados, porque nós valemos muito mais. Aleluia, obrigado, muito Pai. mais vós, homens de pequena fé. Por que Jesus disse de pequena fé? Porque tinha ansiedade no coração, e a ansiedade contamina a fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo. Isso. O que você diz define, irmãos, o alimento do seu coração. Isso mesmo. Na verdade, a gente medita, quando a gente medita em uma coisa, a gente fala. A gente fala o que está meditando e aquilo vai depositando coisas em nosso coração. E a Bíblia diz que a gente se inquieta dizendo: que comerei, que beberei, com que me vestirei, como é que eu vou pagar essa conta, como é que eu vou resolver esse problema, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, e se isso não mudar, e se aquilo não acontecer, quando é que essa situação vai mudar, quando é que acaba essa pandemia, quando é que eu vou ter meu negócio de volta, o que é que eu vou fazer? Amados, não se inquiete dizendo. Muitas vezes as nossas palavras produzem uma condição de ansiedade do nosso coração. Isso mesmo. Não se inquiete dizendo palavras de ansiedade, porque são os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não confiam em Deus, que procuram essas coisas. Por quê? Irmãos, preste atenção. O Pai Celestial sabe. Oh, aleluia. Aleluias. Veja, Jesus disse: você vale muito para o Pai. Ele cuida você muito mais do que cuida dos passarinhos. Quer vestir você muito melhor do que veste os lírios do campo. Isso. E Ele sabe. Agora, se eu junto tudo isso, se o meu valor é grande para Deus, Ele cuida de mim mais do que cuida dos passarinhos, das aves. E Ele sabe, eu posso descansar. Porque Ele sabe, e Ele me ama, e Ele me dá valor. Então, tá tudo bem, Ele está cuidando de mim. Jesus disse: preste atenção, filho, o Pai sabe. Isso. O Pai sabe de que você precisa, de que você necessita dessas coisas. Diga comigo assim: o Pai sabe do que eu preciso. O Pai sabe do que eu preciso. Aleluia. Aleluias. O Pai sabe do que você precisa. Você precisa de coisas que eu não preciso, eu preciso de coisas que você não precisa. Talvez as pressões que você esteja passando hoje são diferentes da minha, mas essa palavra é consolo para todos nós. O Amém. Pai sabe do que você precisa. Aleluia. E Jesus diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, busque a Deus. Busque a Deus. Paulo diz: olha, não fique ansioso, antes faça conhecida diante de Deus as suas necessidades. Isso. A gente não consegue vencer a ansiedade sem a oração, irmãos. Sem buscar a Deus, sem apresentar diante de Deus essa circunstância. Deus quer que você fale com Ele. Fale com Deus sobre essas questões. Amém. Busque a Deus. Busque primeiro Deus. Olhe, primeiro, antes de buscar a solução do problema, busque Deus. Aleluias. Antes de buscar o dinheiro para pagar a conta, busque Deus.
Antes de buscar o alimento para a mesa, busque Deus. Amém. Antes de buscar a resposta para essa pergunta, busque Deus. Amados, em Deus está nosso suprimento, está tudo que nós precisamos. Busque Deus primeiro. A gente não faz isso. A gente quer a solução primeiro. E não encontra a solução, vai buscar Deus. Não, querido, busque Deus primeiro e em Deus você vai encontrar a resposta. Jesus disse, busque Deus primeiro. Busque o reino e a justiça e todas estas coisas que você precisa vai ser acrescentada, somada à sua vida. Veja, a palavra acrescentar vem de somar, porque primeiro você colocou uma coisa e Deus soma outras coisas na sua vida. E o que é que Deus pede para você colocar primeiro? O que é que eu posso fazer? Qual é a parte, o que é que eu devo colocar para Deus acrescentar? Eu devo colocar primeiro o meu buscar a Deus. O meu buscar a Deus vem primeiro. Isso sou eu que coloco na minha vida. Então Deus acrescenta as outras coisas que eu preciso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã, pode ler, amor. Terá seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Não se inquiete com o dia do amanhã, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tem gente já pensando no final do ano. Tem gente já pensando no ano que vem. Tem gente dizendo que o ano foi perdido. Não aceito isso, certo? Porque nosso Deus, ele nos enriquece até no meio da crise. Isso. Ele está construindo coisas dentro de nós e está trabalhando nas nossas vidas. Esse não é um ano perdido, vai ser um ano de grandes vitórias, grandes testemunhos, grandes milagres. Nós estamos contabilizando milagres, irmãos. Amém. Nós estamos contabilizando vitórias. Isso mesmo. Amados, não fique ansioso ou inquieto com o amanhã. Lide com as questões de hoje e busque Deus primeiro amanhã. E você vai ver Deus acrescentar o que você precisa. Aleluia. Amém. Então essa é a palavra que eu queria trazer para vocês essa noite. Para a gente guardar uma atitude de coração correta. Para assim nós podermos ver Deus operando nas nossas vidas. Aleluia. Queridos, que palavra poderosa nessa noite, né? Deus falou comigo nessa noite. Amém. E Deus fala sobre... uma coisa que me chamou a atenção no que Nessa falou é que, primeiro, Deus sabe sua necessidade, Deus sabe o que você passa, Deus conhece o que você precisa. Aleluia. Deus não está ignorando você. Amém. Deus não está botando você de gelo, sabe, de castigo. Ele sabe sua necessidade. E outra coisa, busca Ele, antes de tudo, busca Ele, né? Antes de buscar a solução do problema, antes de correr atrás, desesperado, tentar fazer alguma coisa, primeiro busca Ele. Receba de Deus direção nessa noite. Amém. Receba essa palavra como vindo do coração de Deus ao seu coração. Eu sei que esta palavra é dirigida para a sua vida. Amém. Eu sei que tem pessoas aqui que ouviram essa ministração e precisa descansar. Precisa entrar no descanso de Deus. Precisa confiar em Deus. E como bem Nessa falou aqui, nós precisamos mudar a nossa linguagem. Não podemos ficar dizendo... falando, declarando ansiedades, preocupações, falando coisas que Deus não fala, né? Precisamos alinhar nossa linguagem à linguagem de Deus. A boca tem que ser a boca de Deus. Amém. Precisamos declarar o que Deus diz a nosso respeito. E outra coisa que essa passagem também nos fala poderosamente é que nós temos valor para Deus. Ou vocês não sabem que vale mais do que os lírios, vale mais do que as árvores do céu. Amados, nós temos um valor. Aleluia. Quando nós esquecemos quem nós somos e o que Deus o nosso valor para Deus, nós ficamos perdidos. Nós perdemos o rumo. Mas, amados, nós precisamos focar naquilo que é principal.
o amor de Deus por nós, amados. Amém. A Bíblia diz que o amor de Deus expulsa todo medo, todo temor, toda ansiedade, Amém. toda angústia. E quando eu olho para o amor de Deus, eu vejo o quanto Ele me ama. Aleluia. Eu vejo o meu valor. Amém. Eu vejo o quanto eu custei para Ele. Eu sei o quanto Ele pagou por mim. Eu Amém. sei o quanto eu sou precioso para Deus. Eu sei o quanto Ele fez por mim de descer do céu. Amado, Deus não precisava vir para essa terra não, viu? Jesus não precisava vir para cá não. Ele veio porque Ele escolheu. Amém. Ele veio porque Ele nos amou, amados. Amém. Tudo que Jesus fez, não fez foi por Ele não. Ele fez por mim e por você. Amém. Ainda que você fosse a única pessoa desse mundo, Isso mesmo. Ele viria por você. Amém. Aleluia. Porque Ele nos amou, amados. E por isso, amados, eu sei o meu valor. E se Ele me amou, e se Ele me deu tanto valor, Ele vai cuidar de mim. Ele Isso cuida de mesmo, nós. amém. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. Deus não está atrasado, amados. Amém. Ele não está atrasado na sua vida. Amém. Ele sempre é socorro bem presente. Amém. Na hora da angústia, na hora da ansiedade, no dia mal, no dia da aflição, em tempo de crise, para você lembrar que no céu não entra em crise, amados. Amém? Amém. Ele no céu só tem Cristo. E nós estamos em Cristo, amados. E Deus vai trazer para você, eu creio, amados, a manifestação daquilo que Ele já fez, já realizou, já planejou na sua vida. Amém? Amém.